Boa noite. Como é que estamos? Boa noite, Roberto. Roberto Barbacena. Everton Analice. Boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Quarta-feira, meio da semana. Tamo nessa. Rosângela, minha mãezona, Kleber. Boa noite, rapaziada. Como é que a gente tá? Felicidade sempre? Alegria sempre? Então, hoje já é nossa 7ª aula, estamos na reta final. Semana que vem a gente ainda vai conversar sobre essência, sobre iluminação, pra gente finalizar. Eu tô pensando em disponibilizar esse material todo, essas lives, com um materialzinho de apoio, e também fazer uma outra reunião, talvez no Zoom, pra gente ir trocando uma ideia, mas a gente vai melhorar essa ideia aos poucos. Por enquanto tá só aqui na mente. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Esperar um pouquinho o pessoal chegar para eu começar a entrar dentro do conteúdo mesmo. Hoje acabei me atrasando um minutinho, entrei às 20h31, mas tá tudo certo. Galera, hoje a gente vai falar sobre o corpo de dor. O que é o corpo de dor? Vamos entender o que é o corpo de dor. E aí a gente vai ver como que ele se forma, como que ele se manifesta. A gente vai ver a diferença e a complementação, né, do corpo de dor individual para o corpo de dor coletivo. Como é que isso tudo influencia na nossa vida e na vida das pessoas próximas a nós. A gente vai ver, entender sobre o corpo de dor nos outros, nos nossos companheiros de relacionamento, nas crianças, em família, em como que isso cria um clima de difícil... É difícil de lidar com as pessoas que têm um corpo de dor muito pesado, muito forte, está sempre presente. A gente vai ver como se libertar do corpo de dor, como identificar esse corpo de dor na gente, e a gente vai ver como que a presença e a consciência vão ser a chave para a gente transpassar, né? Transcender esse corpo de dor e trazer paz, não só pra gente, como para as pessoas que vivem com a gente. Porque o corpo de dor, ele destrói a... Oi, lavandinha! O corpo de dor, ele acaba com as nossas relações, sabe? Com a nossa relação com a gente, com a nossa relação com os outros. Então hoje a gente vai ver todos esses pontos. Boa noite, pai, te amo demais. Te amo demais, muito obrigado por tudo, sempre. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu tô empolgado, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para quem puder, quem quiser, quem achar, quem conhecer alguém, vocês ainda não sabem o que é o corpo de dor. Então eu vou falar um pouquinho do corpo de dor. Se vocês conhecerem alguém que tem um corpo de dor muito forte, a gente vai lá e compartilha para eles. Tamo junto? O corpo de dor, eu vou dar um breve resumo que depois eu vou entrar de fato no conteúdo. Mas o corpo de dor, ele é como se fosse uma entidade que vive na gente. Não que seja uma entidade, mas é como se fosse uma entidade que vive na gente. E isso desperta com o menor dos estímulos. Sabe, alguém faz uma coisinha desse tamanho e a gente reage de maneira desproporcional, sabe? A gente reage, a gente explode, a gente grita, a gente se irrita, e
A irritação, a raiva é um sofrimento. A gente não quer sofrer. Isso traz uma agonia, é um sentimento ruim. Quando a gente tá com raiva, quando a gente, sabe, tá irritado. Eu acredito que ninguém goste disso. Só quem gosta disso é o corpo de dor. Ah, ele gosta. E esse corpo de dor é aquela energia, aquela coisa que vem na gente quando acontece qualquer coisa. Ou ele se manifesta como uma raiva, uma brutalidade, uma violência, ou ele se manifesta como aquela espiral de pensamento negativo, depreciativo, depressivo, que a gente fica pensando, eu sou um merda, minha vida é isso, minha vida é aquilo, porque o corpo de dor, ele se alimenta de negatividade. Ele gosta de conflito, ele gosta de sofrimento. Ele precisa disso. Então hoje a gente vai entender por que a gente explode, por que a gente fica com essa espiral de pensamento negativo na nossa cabeça, sempre depreciando a gente, sempre colocando a gente para baixo. Então agora que a gente já sabe mais ou menos o que é o corpo de dor, se tiver alguém que explode muito, ou se você conhecer alguém que está sempre entrando numa crise depressiva, compartilha, pô. A aula de hoje vai ser muito interessante. E quem estiver passando por todos esses problemas, eu acho que hoje é uma oportunidade. Se a gente não resolver hoje, a gente vai plantar a semente da resolução. Então vou convidar a galera para a gente compartilhar aqui rapidinho, antes de eu entrar fundo no conteúdo. Porque hoje o conteúdo é denso, igual a maioria do nosso corpo de dor. Deixa eu compartilhar para a galera aqui. Tô mandando para todo mundo. Tá online, vai receber. E vamos nessa. E foi, coisa linda. Coisa linda. Estamos enviado. Então, rapaziada, vamos começar. Vou começar a entrar de vez no conteúdo. Pô, eu tô empolgado com esse conteúdo que eu tô passando para vocês. Eu imagino que se vocês tiverem prestado atenção, se tiverem dado se tiverem levado a sério isso tudo que eu tô falando, olhado para dentro de vocês vão ver como é que faz sentido e como que isso vai trazer uma leveza para a vida de vocês. Como que a gente vai conseguir alcançar aquelas coisas que a gente quer. O como que isso vai permitir que a gente prospere financeiramente na vida, que a gente prospere nos nossos relacionamentos românticos, com a nossa família. Isso aqui não é só sobre a gente. Isso é muito mais sobre o mundo. Porque a gente recebe aquilo que a gente dá, proporcional ao que a gente dá. Então, se a gente dá sofrimento para o mundo, é só o que a gente vai receber. Se a gente aprender a levar paz, amor, prosperidade, para as outras pessoas, é isso que a gente também vai receber. Então, vamos nessa, rapaziada. Como é que esse corpo de dor se forma? Vamos entender primeiro, vamos destrinchar hoje o que é esse corpo de dor que eu estou falando. A gente vai entender, sabe, como que ele se forma. A gente vai aprender a identificar ele e frear ele. Porque a gente pode começar... Ele está sempre querendo aumentar, porque ele está sempre buscando um drama novo para se alimentar. Se a gente aprender como frear essa alimentação do corpo de dor, é igual qualquer outro ser vivo. Não que ele seja um ser vivo, mas se a gente não alimenta, ele para de crescer. Então, como é que funciona? A gente não tem controle. A maioria das pessoas não consegue ter controle de fato do próprio pensamento. O pensamento, a maioria das pessoas fala, eu penso. Mas essa afirmativa, eu penso, ela em geral é falsa.
Porque não é a gente que pensa, é o pensamento que ocorre na gente. Tanto que se a gente quiser parar o pensamento, a gente não consegue. A maioria das pessoas não conseguem parar o pensamento, ainda não descobriu aonde está a chavinha do liga e desliga do pensamento. E é isso que eu estou tentando ajudar a gente a encontrar, essa chavinha de que liga e desliga o nosso pensamento. Porque aí sim a gente pode falar, eu penso. Porque eu penso, de certa forma, implica escolha. Se eu quiser pensar, eu penso. Se eu não quiser pensar, eu não penso. Hoje em dia, a maioria das pessoas vive como? É como se fosse a respiração. Eu quero respirar consciente, eu presto atenção na minha respiração, eu controlo a minha respiração. Mas se eu tirar o foco da respiração, meu corpo ele respira sozinho. Então, no momento, a gente está assim. Quando a gente quer pensar, tem que resolver um problema, fazer uma prova, a gente pega o pensamento e usa e resolve as coisas que a gente quer usar com o pensamento. Só que quando a gente tira a atenção do pensamento, igual a gente tira a consciência e a atenção da respiração, ele volta para o automático. Então, se a gente fizer essa analogia, o que é estar consciente da nossa respiração? É você ser o responsável pela respiração, você perceber, você está prestando atenção na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo. Você tem controle sobre isso. Quando a respiração ela está no automático, a gente não presta mais atenção na respiração. A gente não está consciente da respiração. Com os pensamentos é a mesma coisa. Quando a gente quer prestar atenção no nosso pensamento, a gente está consciente do pensamento. Mas se a gente não tiver consciente do pensamento, ele acontece involuntariamente e a gente nem percebe mais, de certa forma, que ele está acontecendo e o que está acontecendo nesses pensamentos. Tem gente que nem percebe que existe uma voz na cabeça, que existe um fluxo de pensamento. A pessoa está tão identificada com esse fluxo de pensamento que ela nem percebe que ele existe. Ela nem percebe, ela não tem consciência mais desse pensamento. E essa voz na nossa cabeça, ela tem vida própria. Ela tem vida própria. Mesmo quando a gente cria consciência sobre ela, ela ainda vem tentando falar diridi. Mas como a gente está consciente, a gente não alimenta mais essa voz. A gente não alimentando mais essa voz, tudo que não é alimentado morre. E essa voz, ela, como a gente já falou aqui várias vezes, eu estou só trazendo de novo isso para a gente nunca perder esse fio da meada. Essa voz ela é condicionada pelo passado, por tudo que aconteceu na nossa vida, do nosso passado. O que é estar condicionado? O que é um condicionamento? Já falei. Condicionamento, quem tem um bom condicionamento físico, isso é reflexo de quem tem boas práticas, de tudo que você viveu no seu passado até então. E o condicionamento da mente é a mesma coisa. Ele é relativo a tudo que a gente viveu antes. As práticas que a gente veio tendo na nossa vida, as coisas que a gente veio vivendo. E essa voz na cabeça, ela só age a partir dessas coisas. Então ela é repetitiva, ela é compulsiva, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história. Toda a situação, ela interpreta do mesmo jeito. Ela usa o passado como... essa voz, ela usa o passado como referência para interpretar o que está acontecendo no agora. Só que se aconteceu muita coisa ruim no passado, a gente começa a interpretar o presente de acordo com essas coisas ruins que aconteceram no passado. Então o passado está completamente... O presente, ele fica distorcido. Porque a gente não enxerga como ele é. A gente enxerga a história que essa vozinha está contando na nossa cabeça. E essa voz é o que caracteriza o nosso ego. Com essa voz calada, o ego não existe. Por que as pessoas agem de maneira egocêntrica? Porque essa voz está tagarelando, contando histórias.
sabe? Essa voz, ela está tagarelando, contando histórias. E a gente tem que entender que o ego se caracteriza não só por essa voz. O ego também se caracteriza pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções e os pensamentos estão interligados. Como a gente já viu aqui antes, eu vou ver até se eu acho aqui a imagem, só para a gente ilustrar novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô tentando achar aqui. Não consegui achar aqui a imagem falando dos pensamentos. Mas enfim, vamos lá. De onde vêm as emoções? Elas vêm dos nossos pensamentos. Existem emoções que aparecem na gente mesmo antes do pensamento se manifestar. Por quê? É aquilo que eu já falei também na live que eu falava mais de emoções. A gente tem o que é chamado de pressupostos mentais. Os pressupostos mentais são pensamentos que estão tão enraizados na gente, provavelmente de coisas que aconteceram na nossa infância, que a gente não consegue nem lembrar com tanta clareza. Mas essas coisas que aconteceram com a gente lá na infância, eles criam esses pressupostos mentais, que são crenças que estão tão enraizadas na gente, que quando acontece uma situação, a gente reage sem nem pensar. O pensamento não verbaliza, ele não aparece de fato, ele é muito rápido. A gente já sente a emoção direto, né? E isso acaba criando um looping, sabe? Que eu vou explicar aqui um pouco como é que funciona esse loop. Eu vou tirar os comentários para a gente olhar as imagens que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Como é que acontece isso? O pensamento gera uma emoção. Essa emoção, ela... O que é a emoção? Eu vou tirar aqui rapidinho para a gente lembrar o que é a emoção. O que é a emoção? De novo, o corpo ele tem uma inteligência própria. Sabe? A gente não faz a nossa digestão, a digestão acontece. Se a gente corta o braço, não é a gente que regenera. Existe toda uma inteligência que regenera isso pra gente. É toda a inteligência que rege tudo que está acontecendo. Essa inteligência está para além da gente, muito além da gente. E o nosso corpo ele tem essa inteligência. E essa inteligência ela reage não só às questões reais, como se aparecer um leão aqui e vier correndo na minha direção, meu corpo vai reagir a essa ameaça, vai gerar toda uma carga de energia para me ajudar a fugir ou enfrentar aquela situação. No caso do pensamento, essa inteligência do corpo não sabe diferenciar o que é uma situação real do que é um pensamento. E mesmo quando a situação é de fato, de certa maneira, real, a gente ainda assim percebe essa situação através das histórias que a mente conta. Então a gente percebe a realidade sempre de maneira distorcida. E como o corpo não entende, ele gera essa energia. Quando você pensa alguma coisa ruim, o corpo reage como se estivesse sendo atacado. E ele cria essa emoção. E essa emoção gera uma energia muito grande. E como no caso da gente estar sendo atacado por um leão, a gente corre ou ataca. E nesse processo a gente libera essa energia que o corpo criou. Mas se a gente estiver de noite na cama, deitado, pensando besteira, e o corpo gerar essa energia, a gente não tem como dissipar. E sem dissipar essa energia, para onde que essa energia vai? E aí acontece isso aqui. A emoção gera uma energia que realimenta o pensamento, e esse pensamento realimenta a emoção, que cria mais energia, que realimenta o pensamento, que cria mais emoção, e a gente começa a entrar nesse looping
infinito. Cria uma espiral que a gente não consegue mais ver um fim nisso. De se sentir mal, começa a vir a crise de pânico, começa a vir a crise de ansiedade, isso vai controlando os nossos pensamentos e a gente está preso nesse fluxo. E a gente não consegue mais cortar esse fluxo. Esse fluxo está contínuo. E a gente começa a querer brigar contra esse fluxo. A gente começa a querer brigar com a nossa emoção, a gente não aceita a emoção que a gente está sentindo. A gente briga com o pensamento, a gente não aceita o pensamento que a gente está tendo. Só que nem sempre toda essa energia vai para o pensamento. Outra parte dessa energia fica no corpo, dessa energia que a emoção cria. E isso, de certa forma, intoxica o nosso corpo. Por quê? Quando você está numa situação de fugir de um animal selvagem, o seu corpo ele prejudica a digestão, ele prejudica vários outros funcionamentos do seu corpo, porque naquele momento a única coisa que importa para ele, importa sobreviver. Então ele tira a energia de todas as outras partes do seu corpo, sabe, do teu sistema imunológico, de tudo é alterado, porque todo o foco do corpo está em sobreviver. Passou aquela situação ameaçadora, o corpo teoricamente deveria voltar para a homeostase, que é o equilíbrio das funções do corpo. Só que quando a gente está constantemente com o corpo produzindo essa energia de ataque ou fuga, o tempo inteiro vivendo desse jeito, nosso sistema imunológico está ruim, a nossa digestão fica ruim, todos os processos naturais do corpo são prejudicados, sabe? Hormônios são liberados do nosso corpo, e o nosso corpo já não consegue mais funcionar direito. E é por isso que a gente precisa aprender a sair desse looping infinito de pensamento e emoção, esse looping infinito de pensamento e emoção. Porque basicamente o que acontece? A voz, ela alimenta a emoção, e a emoção alimenta a voz. E o que essa voz faz? Ela começa a criar cada vez mais pensamento ansioso, cada vez mais pensamento negativo. Começa a criar como isso? Através de historinha. Ela começa a contar a historinha para você. Ah, porque olha o que ele fez comigo, olha o que aconteceu, porque eu sou essa pessoa triste, tudo acontece comigo, que não sei o que, e a emoção vai se fortalecendo e essa voz vai ficando cada vez mais punitiva. Essa voz, ela vai ficando cada vez mais incisiva e julgadora, e pensamento, ele vai ficando cada vez mais negativo, cada vez mais pesado. E com isso você cria o quê? Você cria seus dramas emocionais. E é aí que começa. É aí que tudo começa. Você vai criando esses dramas. E esses dramas vão fazendo parte de quem você é. Você não se livra mais desses dramas. Esses dramas são histórias que você conta para você sobre a sua vida. E aí você começa a se colocar numa posição de vítima, porque você acredita que esses dramas são de fato reais. Mas essa é a ilusão que a gente quer sair daqui. As pessoas não querem abrir mão desse drama, porque elas não sabem como é a vida delas sem o drama. Sabe, muitas vezes esses dramas dão um senso de importância. Porque olha como minha vida é ruim, eu preciso que as pessoas me notem, eu preciso que as pessoas me deem importância, porque eu sou uma pessoa muito sofrida. Só que quem conscientemente vai gostar de viver como essa pessoa sofrida? Se você pudesse escolher deixar de ser essa pessoa sofrida para ser uma pessoa confiante, você não escolheria isso? E por que a gente não escolhe simplesmente deixar de ser essa pessoa sofrida para a gente se tornar uma pessoa confiante?
porque a gente não quer abrir mão dessa identidade que a gente criou a partir desses dramas. E a gente tem que entender que as emoções negativas, elas são essas emoções que prejudicam o funcionamento do corpo como um todo. Elas criam esse desarranjo, esse incômodo. Essas são as emoções negativas. As emoções positivas, em geral, elas são criadas pelo ego, sabe? Por quê? O que seriam as emoções negativas não criadas pelo ego? Não seriam nem umas emoções, elas seriam um estado de ser, sabe? A alegria, a paz, a felicidade, por exemplo. Se você acha que a felicidade vem de alguma coisa, eu estou feliz porque aconteceu. Ai, perdão. Eu estou feliz porque aconteceu isso. Isso não é de fato a felicidade. Isso é uma emoção positiva gerada por uma coisa, por um acontecimento. E tudo que é gerado por um fator exterior tem tempo de validade. Então o que acontece? A gente fica preso num ciclo de prazer e dor. Prazer e dor, prazer e dor. Tudo que gera prazer hoje, amanhã vai gerar dor. É só você ver, eu amo comer chocolate, eu como chocolate todo dia eu como muito chocolate. Daqui a um tempo você vai experimentar a dor. Você vai experimentar a dor quando você não tiver o chocolate. Você vai experimentar a dor quando você estiver muito acima do peso, quando você desenvolver uma diabetes. Eu gosto muito de sexo, eu gosto muito de sexo, de relação sexual, me dá muito prazer. Aí o que acontece? Você está no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, você acaba sendo infiel ou criando toda uma carga negativa dentro do seu relacionamento, porque às vezes o seu companheiro não tem a mesma vontade que você. E quando isso acontece, isso te gera dor. Sabe, se você destrói a sua família porque você não soube ser fiel à sua esposa, porque você precisava enlouquecedoramente desse prazer, amanhã você vai sentir a dor. Se você procura incessantemente por esse prazer nas outras pessoas, no dia que você não tiver isso, você vai experimentar a dor. Então o prazer, ele sempre vai levar a dor. É como se fosse um bastão. Quando você escolhe um bastão, você escolhe não só um lado do bastão, você escolhe o outro. E se você escolher o lado positivo, com certeza do outro lado vai ter o lado negativo. Ele está separado apenas pelo tempo. Apenas pelo tempo. Hoje você está experimentando o lado positivo disso, a emoção positiva disso. Amanhã você vai experimentar a emoção negativa disso. E aí o que acontece? É aquele ciclo que eu falei, a emoção gera o pensamento. Por exemplo, você come muita besteira, e daqui a pouco você está com a saúde ruim, você está acima do peso. O pensamento vai começar a gerar emoção. Pô, ruim, eu não queria estar assim, eu não queria estar assado. E aí essa emoção vai gerar o pensamento que você é culpado por isso, que você não queria estar assim. Isso vai começar a criar um ciclo que você vai começar a se odiar porque você fez aquilo lá atrás, um ciclo de culpa, de ressentimento. E a gente não quer viver isso. A gente não quer viver isso. E o que acontece? A gente fica acumulando todas essas experiências negativas que a gente tem. A gente não dissipa. Como a gente foge do sofrimento, a gente não lida com ele da maneira correta. A gente não lidando com ele da maneira correta, a gente não dissipa ele. A gente vai deixando para lá. E todo o sofrimento que a gente vai deixando para lá vai se acumulando. Sabe? O Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, ele conta a história de como os patos, quando estão no lago, às vezes 2 patos vêm
e brigam. Eles ficam ali 2 minutos brigando, gritando, batendo asa um pro outro, até que de repente vai um para cada lado. Aí eles batem a asa assim, enquanto estão freneticamente, como se estivesse libertando aquela energia que foi criada no conflito. E eles seguem a vida deles como se nada tivesse acontecido. Imagina se o pato tivesse a mente do ser humano. Ele ia pensar, que esse cara acha que é para ficar aqui nadando no meu rio? Olha só que coragem que ele teve de vir aqui me encarar. Ele tá achando que é quem? Ele por acaso ele sabe quem sou eu? Pô, se esse cara vier aqui de novo, ele vai ver só. Ele tá achando o quê? Ele tá achando que eu tô de bobeira? Não. Imagina se o pato tivesse esse tipo de pensamento. Não, ele bate a asa, deixa aquilo embora. Para que vai ficar guardando? Sabe, é como tem uma história também de 2 monges budistas que tinha chovido muito. E eles estavam andando num caminho muito enlameado. E nesse caminho apareceu uma mulher que queria atravessar a estrada, mas como estava muito enlameado, ela não queria sujar o sapato, não queria sujar o vestido. E aí um desses monges pegou essa mulher no colo, atravessou a estrada de lama com ela e seguiu o caminho com outro monge que estava com ele. Esse outro monge, 5 horas depois, quando eles já estavam chegando no destino, falou: pô, por que você pegou aquela mulher no colo lá atrás? Você sabe que a gente não pode fazer isso, a gente é monge, você sabe que a gente não pode ter esse tipo de contato. E aí o monge que carregou a mulher falou para ele: eu já soltei a mulher tem 5 horas, você está carregando ela até agora? E o que isso quer dizer? Não é o que acontece na nossa vida que causa o sofrimento. É a gente segurar esse acontecimento dentro da gente. A gente criar uma história, criar, como eu falei, aquele drama emocional. Porque quando você cria o drama emocional, você personaliza aquele acontecimento. Você faz ele ser parte da sua história, você se apega a ele. E agora você não quer mais se livrar daquilo. E aí você cria esse sofrimento para você. Porque eu vou trazer de novo outra parábola. Que um homem bate na porta do outro. Quando o cara que está dentro abre a porta, o que está do lado de fora começa a xingar, falar coisas horrorosas, e xingar e ofender. Aí dá 1 minuto, ele vai embora. E a pessoa que abriu a porta, que recebeu os xingamentos, tudo, começa a remoer aquilo que esse cara pensa que é para chegar aqui, bater na minha porta, me falar essas coisas. E ele fica remoendo aquilo. 10 anos depois, ele está passando pela rua e encontra o cara que bateu na porta dele e começou a xingar tudo. E ele volta a sentir toda aquela raiva de novo por aquele cara. E os budistas falam: aquele 1 minuto em que a pessoa ficou na sua porta te xingando é de responsabilidade dela. Os 10 anos seguintes, a responsabilidade é sua. Você sofreu porque você quis. O cara ficou 1 minuto falando atrocidades para você. Você ficou 10 anos sofrendo. A culpa é dele ou a culpa é sua que não sabe abrir mão dessas coisas? Então a gente precisa entender isso, porque a mente, o ego, ele gosta de manter esses conflitos vivos. Ele gosta de manter esses conflitos vivos, porque isso dá uma sensação de eu sou para esse ego. Só que ele mantém esses conflitos vivos não só na mente. Ele mantém esses conflitos vivos também no corpo, em forma de emoção. A gente tem pensamento que a gente não quis lidar com aquele pensamento e deixou, e o conflito ficou vivo no pensamento. Do mesmo jeito que esse pensamento gerou uma emoção, a gente não lidou com essa emoção e essa emoção ficou para trás, acumulada, uma coleção de emoções negativas que a gente vai trazendo na nossa vida. E a gente tira a nossa noção de eu do nosso passado, mas é de um passado completamente distorcido.
Deixa eu ilustrar aqui como é que acontece todo esse processo da gente não entender o que aconteceu no nosso passado, como a gente distorce o que aconteceu. Calma aí, deixa eu achar a imagem aqui. O que aconteceu é o X. O X é o que é. O X é o que é. Para além de qualquer julgamento, para qualquer pensamento. Se ninguém nunca tivesse visto o que aconteceu, ele seria o X. Porque é o que seria sem julgamento algum. O X é o que é. No meio disso existe o filtro da mente. A história que a mente conta sobre o que aconteceu. A mente, ela percebe aquilo, ela interpreta, ela julga, ela cria todo um drama emocional em cima daquilo, e o que a gente percebe não é o X, é o Y, porque já está completamente distorcido do que foi. A gente enxerga o X, percebe o X, mas a gente enxerga como o Y, porque a mente distorce tudo. Então a história que a gente conta, ela não é como foi. A história que a gente conta é como a história que a gente contou para nós mesmos. O que a gente lembra do passado não é como ele foi de fato. A gente lembra da história que a mente contou sobre aquele fato. Então a gente baseia o nosso passado, a nossa noção de eu, num passado que não foi nem o que aconteceu de fato. O passado no qual a gente baseia essa noção de eu, a minha história, isso, aquilo, a gente reage às coisas a partir do nosso passado, é a partir de um passado distorcido. É a partir de um passado... uma história diferente do que aconteceu. Então não faz sentido a gente se prender tanto a isso. Nós, os seres humanos, a gente carrega uma coleção assim de ressentimento, uma bagagem de ressentimento, de culpa, de dores emocionais, de sofrimentos. E essa bagagem é completamente desnecessária. Ela é completamente desnecessária. Todos esses conflitos que a gente mantém vivo dentro da gente, toda essa bagagem de sofrimento emocional, de dor, de culpa, de ressentimento, isso é desnecessário. E é uma bagagem muito pesada de se carregar. A gente leva isso para onde a gente vai. E essa bagagem, esse acúmulo, ele é o corpo de dor. Então, quanto mais sofrimento emocional a gente tem, e não é nem necessariamente sobre a quantidade de coisas que aconteceu com a gente, tem mais a ver com como a gente interpretou as coisas que aconteceu com a gente. Tem muito mais a ver com a maneira com que a gente percebeu as coisas do que de fato aconteceu com a gente. Eu era uma pessoa que tinha um corpo de dor pesadíssimo, denso, imenso, tudo me fazia sofrer. Eu não era uma pessoa que costumava explodir muito, porque como é que funciona o corpo de dor? Ou você explode, a raiva te consome, ou você entra numa espiral de pensamento negativo imparável. E eu vou chegar lá e explicar como é que funciona, por que o corpo de dor reage assim. Quando a gente não lida com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas emoções, isso vai deixando resíduos na gente. Você pode não perceber, você pode achar que não, mas isso vai deixando resíduos em você. Tanto que você olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa sofrida. É um acúmulo de carga emocional, de sofrimento que aquela pessoa está carregando. Você consegue perceber isso. São esses resíduos
dos sofrimentos que a gente não conseguiu lidar com eles. E eles criam esse corpo de dor. O corpo de dor, ele funciona como uma entidade à parte, que tem vida própria, que tem inteligência própria. Por quê? Porque o corpo de dor, quando ele toma conta de você, você não percebe que você nem está mais ali. Que quem está agindo é esse corpo de dor. O corpo de dor, ele é uma carga emocional. É como se fosse uma energia densa que está o tempo inteiro ali, ó. Às vezes ele está mais adormecido, às vezes ele está mais latente. Tem gente que está com esse corpo de dor o tempo inteiro latente. E aí qualquer coisinha que acontece já é o suficiente para desencadear uma reação completamente desproporcional. Completamente desproporcional. Por quê? Porque você não está reagindo àquela situação. Você está reagindo àquela situação com toda aquela carga, aquele acúmulo emocional de toda a sua vida. Todo esse sofrimento, essa coisa que você foi acumulando, esses resíduos de dor emocional, eles voltam todos. Então, a coisa que é pequenininha, a mente começa a contar histórias, sabe? E fazer com que aquilo seja a pior coisa do mundo. E quando você tá com esse corpo de dor latente, o que o corpo de dor quer? Ele quer causar sofrimento no outro. Porque é assim que ele se alimenta. É assim que ele se alimenta. Ele reage ao presente com a lente das dores do passado. É isso que o corpo de dor faz. E sendo assim, ele reage de maneira desproporcional. Sempre muito desproporcional. Se você fala uma coisa dessa assim para uma pessoa que tem um corpo de dor depressivo, muito denso, ela vai pegar aquilo e vai passar um mês, um ano pensando naquilo, criando as piores histórias, os piores pensamentos sobre si mesmo. Porque quando o corpo de dor ele cria uma energia, ele toma conta, você fica completamente inconsciente. Quem nunca conheceu aquela história de todo mundo falava, nossa, mas aquele cara ele era tão bonzinho, ele era uma pessoa tão legal com a família inteira, e de repente ele surtou e matou todo mundo. Eu nunca ia imaginar que ele fizesse isso. Isso é o corpo de dor. Porque, por exemplo, eu tinha um corpo de dor que era muito do pensamento, porque o corpo de dor ele se manifesta. Quando ele não se manifesta para fora, ele não consome a energia do sofrimento do lado de fora, porque ele quer criar sofrimento, ele quer criar conflito, porque nessa situação de conflito existe energia negativa, existe sofrimento, existe dor, e ele quer sentir isso, por mais louco que pareça. Tenta perceber quando você se estressar, como é que você quer desencadear raiva no outro, como parece que você quer sentir mais raiva do que você já está sentindo. Os teus pensamentos começam a contar mais história, você vai ficando cada vez com mais raiva, e aí você quer atacar aquela pessoa que você acha que te causou a raiva, porque você quer que ela sofra também, você quer criar um clima de sofrimento. Só que quando você não cria esse conflito externo, você cria o conflito interno. E aí como é que esse corpo de dor vai alimentar essa vontade de querer mais sofrimento? Sabe? Por isso que às vezes eu falo que a pessoa que sofre, ela não quer parar de sofrer. E eu digo isso por mim mesmo. Porque no fundo, parecia que tinha um certo prazer em ser aquela pessoa depressiva, em sentir aquela melancolia. Eu botava música triste e romantizava toda aquela tristeza que eu estava sentindo, tudo aquilo. A gente quer viver mais daquele sofrimento. Então o meu corpo de dor, ele era muito mais desse tipo, porque se alimenta do pensamento. O que o corpo de dor faz? Quando ele não tem um conflito externo, ele cria o conflito interno. E aí ele cria aquela emoção negativa que realimenta o pensamento. E aí aquelas coisas horrorosas, agonia que a gente sente, é alimentando o pensamento. E
vai criando pensamentos cada vez piores, cada vez piores, cada vez piores, e a agonia vai aumentando. E é disso que esse corpo de dor está se alimentando. Só que chega um momento que ele explode também para fora. E são essas pessoas que a gente acha que são boazinhas, porque às vezes a pessoa está rindo, está brincando, mas dentro dela tem um corpo de dor denso demais. Porque o corpo de dor, assim como a identificação com a mente e com o ego, ele tem uma densidade diferente em cada pessoa. Certas pessoas estão muito mais identificadas do que outras. Certas pessoas têm um corpo de dor muito mais denso do que outras. Então existem pessoas que vivem bem, sabe? Tem uma agoniazinha aqui, tem um incômodo ali, mas no geral elas estão conseguindo viver bem. Mas tem pessoas com um corpo de dor muito denso, muito pesado, e que tem muita dificuldade de lidar com isso. Tem pessoas que nem percebem, elas estão tão identificadas com a mente, com o pensamento e com o corpo de dor que elas nem percebem que estão sofrendo. Elas não percebem que estão sofrendo, até porque elas acham que a raiva não é sofrimento. Elas acham que o ressentimento não é um sofrimento, que o sofrimento é só quando você está triste. Mas a ansiedade é um sofrimento, a raiva é um sofrimento, o ressentimento é um sofrimento, o medo é um sofrimento, tudo isso é sofrimento. E as pessoas às vezes acham que nem sofrem. Quando o corpo de dor ele acorda, ele toma conta completamente da nossa consciência. A gente perde completamente a consciência do que está acontecendo. Uma pessoa que, por exemplo, mata a ex-mulher por causa do fim do relacionamento, essa pessoa está com um corpo de dor tão ativo, tão latente, ela está querendo criar tanto sofrimento que ela faz uma loucura dessa. E quando acaba, a pessoa às vezes percebe a merda que fez e se mata. Sabe? A gente pode ver, por exemplo, criança quando não sabe lidar muito bem com o corpo de dor. O que ela faz? Ela faz uma pirraça. É como se ela quisesse infligir dor a si mesma, porque de certa forma ela entende que ela infringindo dor a si mesma, ela vai infligir dor nos outros. Ela quer infligir dor em você, sabe? Ela começa a falar coisas, ela começa a debochar, porque ela não sabe lidar com o corpo de dor dela. A criança está acostumada a fugir do corpo de dor, porque é muito difícil para a criança. Fugir do sofrimento é a única opção que ela tem. Só que a gente acaba levando essa opção até a vida adulta. E quando a gente é adulto, a gente continua fugindo dos sofrimentos. E a criança, você percebe que ela está querendo te instigar a ficar mais irritado, E ela sabe que você vai bater nela, que você vai botar ela de castigo, mas ela quer criar aquele sofrimento. É o corpo de dor da criança. Em vez da gente pegar a criança, enchê-la de porrada, em vez da gente começar a esculachar a criança, a gente tem que entender que ela está sofrendo, que aquilo ali é um sofrimento, aquilo ali o corpo de dor dela está latente. Ela precisa que alguém ajude ela a lidar com aquilo, e não que alguém que estimule ela a fugir daquele sofrimento. E aí a gente tem tipos de corpo de dor. A gente tem o corpo de dor individual e a gente tem o corpo de dor coletivo. O que é um corpo de dor coletivo? Se tem um povo, um país, um grupo de pessoas que sofreram, sabe, das mesmas coisas, isso cria uma identidade, isso cria um corpo de dor coletivo. Vamos supor, dos negros que foram escravizados, tiveram toda essa questão histórica pesada de ser massacrado, de ser escravizado, de tudo.
sabe, de todo o preconceito que eles sofreram durante esse tempo todo, isso cria um corpo de dor coletivo. Como assim? A pessoa, por ser negra, ela já agrega dentro dela todo aquele sofrimento cultural daquele povo dela, sabe? Por exemplo, o brasileiro, ele tem um corpo de dor muito forte em geral. É por isso que a gente bebe muito, é por isso que a gente está sempre indo para farra, porque a gente tem um corpo de dor muito difícil de lidar, já é do brasileiro. O Brasil em si tem toda uma carga de sofrimento, de injustiça. Isso está no inconsciente coletivo, isso cria um corpo de dor coletivo. E pessoas às vezes se juntam para fazer um movimento a partir desse corpo de dor, sabe? E toda vez que você começa uma luta por alguma coisa, essa luta tende a fortalecer aquilo que você está tentando combater. Por exemplo, a galera da esquerda, quando começou a aparecer o Bolsonaro, começaram a falar mal dele. Não fala, não quero, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é aquilo. Ninguém nem sabia quem era ele. O que aconteceu? Deram luz, deram palanque pro Bolsonaro. E aí o Bolsonaro virou presidente. Com o Bolsonaro presidente, o pessoal da direita começou a falar mal do Lula, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo, que bababá, que do PT, que o Lula é isso, o Lula é aquilo. O que eles fizeram? Deram força pro Lula. O que aconteceu? O Lula foi eleito. E é assim com tudo. Tudo aquilo que a gente quer combater, a gente acaba fortalecendo aquilo. E a gente às vezes se agrupa, sabe, por um corpo de dor em comum, de países, na África, um lugar onde o corpo de dor é muito pesado, porque as pessoas sofreram muito lá, tem toda uma carga, sabe? Por exemplo, você vai para países que foram dominadores, que foram carrascos de outros, lá também tem um corpo de dor, porque o corpo de dor, ele causa sofrimento em quem causou o sofrimento, em quem está recebendo o sofrimento. Ele é tipo uma espécie de entidade que está esperando o momento certo para causar sofrimento, para se alimentar do sofrimento. E a gente não percebe ele, a gente nem sabe que ele existe. A gente simplesmente reage, ele toma conta da gente. Quando ele vai embora, a gente fala, cara, o que eu fiz? Eu já fiz isso, sabe? Eu já explodi de quebrar as coisas e acabar. Eu falo, cara, o que estava acontecendo? Onde que eu estava? Você pergunta onde que eu estava, porque você nem lembra direito de ter feito as coisas que você fez, porque não era você. Era o corpo de dor se manifestando através de você. Pode parecer assim esotérico falando, mas existe isso dentro da gente. Se você olhar bem fundo, você vai perceber que existe esse acúmulo de sofrimentos não resolvidos e que eles sempre quando acontece isso aqui, vem todos juntos e a gente reage ao presente a partir de todos esses sofrimentos acumulados do passado. E é por isso que a gente tem que desapegar do passado, a gente tem que aprender a esquecer, não esquecer o passado, mas a gente tem que aprender a não deixar que o passado controle o nosso momento presente. Essa é uma das coisas primordiais da nossa vida. Agora a gente vai entender como que o corpo de dor funciona nos outros. A gente perceber o corpo de dor nos outros, como é lidar com pessoas que têm o corpo de dor muito forte. Por exemplo, o seu companheiro, sua esposa, seu marido, seu namorado, a pessoa que você convive e não tem rótulo nenhum. Geralmente esse é o prato perfeito para o corpo de dor. E é onde o corpo de dor começa a se alimentar bem. Ele gosta, desses relacionamentos. A gente pode perceber como quando uma pessoa fica irritada com a outra, ela começa a insultar,
a criar, a agir de um jeito querendo despertar, sabe, o sofrimento da outra pessoa. Ela quer que a outra pessoa sofra. Ela precisa desse conflito. Nem que ela sofra também. E ela quer sofrer também. Porque através desse conflito ela cria mais sofrimento para si mesma. Então, muitas vezes a gente está dentro do relacionamento e a outra pessoa, você vai perceber que o corpo de dor dela vai acordar. E ela vai querer despertar o seu. E se você não tiver presente, se você não tiver consciente naquele momento, o teu corpo de dor também vai tomar conta de você. O teu corpo de dor também vai te controlar. E as pessoas vão tentar o tempo inteiro despertar o seu corpo de dor. Mas se você viver com uma pessoa que tem um corpo de dor muito denso, o que você pode fazer? Trazer consciência. Não entra na briga daquela pessoa. O corpo de dor ele vai querer entrar na briga. Ele vai querer. O corpo de dor da outra pessoa vai ficar insistindo. Vai ficar contando história triste. Ou vai te xingar. Ou vai... por exemplo, eu tô magoado com o negócio que você fez. Aí a pessoa às vezes vai, através do corpo de dor dela, vai lá e te trai. Você não vai saber, mas aquela pessoa ela vai arrumar um sofrimento para ela. Ou então ela vai querer que você saiba, para criar todo esse conflito. O corpo de dor ele quer cada vez mais conflito, ele quer cada vez mais sofrimento. É até contraditório. A gente fala que não gosta de sofrer, que a gente não quer sofrer. Mas o corpo de dor, o que ele mais gosta é sofrer. E ele precisa do ego para isso. O corpo de dor ele é colado com o ego. Porque sem o ego não existe essas historinhas, esse drama emocional que você fica contando na sua mente para despertar mais emoção negativa, para criar mais conflito. O corpo de dor é como se ele tivesse uma inteligência própria e ele sabe exatamente o ponto fraco das outras pessoas. E ele quer agir exatamente nesse ponto fraco, porque ele sabe que ali é difícil do outro corpo de dor não despertar. Ele quer ver o outro corpo de dor despertando. Então ele vai te instigar. A outra pessoa vai te instigar até despertar o seu. E se você não despertar o seu, se você estiver presente, se você estiver consciente, não se deixar envolver, o corpo de dor da outra pessoa não vai ter alimento. Então a tendência é ele diminuir. E até com a sua consciência a pessoa pode até de alguma maneira perceber que ela está fora de si e que aquilo que ela está falando, que ela está fazendo não faz sentido. O ego ainda vai ficar relutando, ela não vai te pedir perdão, porque o ego ainda está ali, a emoção ainda está ali, achando que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo. Outras pessoas que a gente convive e que o corpo de dor se manifesta, como eu falei, foram as crianças. A criança, ela não sabe lidar com nenhum sofrimento. Nem a gente. Mas a criança tem muito mais dificuldade. Porque a gente, querendo ou não, depois de 30 anos, você meio que já acostumou um pouco com o sofrimento. Mas uma criança de 10 anos, ela não está tão acostumada com o sofrimento. Até porque o ego dela existe há pouco tempo. Menos do que esses 10 anos. Sabe, a consciência real dela é recente, então ela não tem ferramenta nenhuma para lidar com esse sofrimento. E tem criança que ela meio que absorve esse corpo de dor dos pais, ela não entende o que está acontecendo, mas dentro de casa tem muito conflito, e aquela criança ela vai absorvendo esse conflito de alguma maneira, e ela vai reagindo sempre a partir dessa agonia gerada por esses conflitos. E a gente tem que entender que a criança está tentando despertar o nosso corpo de dor, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Se a gente deixar a criança despertar o nosso corpo de dor, a gente vai reagir com a criança também a partir do nosso corpo de dor. E o nosso corpo de dor é, em geral, muito, mas muito mais denso do que o da criança. O que a gente é capaz de fazer, de falar, as maldades que a gente é capaz de causar na criança sem perceber,
são muito além das maldades que a criança é capaz de pensar na gente, de falar pra gente. A gente entender que a gente não está lidando com a criança, que a gente está lidando com o corpo de dor da criança, coloca toda a situação num ponto em que eu não tenho que brigar com a criança. Eu não tenho que revidar aquela provocação. Eu tenho que entender que a criança está sofrendo, ela está reagindo a um sofrimento que ela não sabe lidar. Então, se você ama de fato seus filhos, você tem que entender que aquilo ali é um sofrimento dela. E você tem que amar a criança que existe para além daquele sofrimento. Que aquilo é uma manifestação do sofrimento dela, que a gente tem que ajudar a criança a entender como lidar com aquele sofrimento. Mas como é que a gente vai ajudar uma criança a lidar com o corpo de dor dela, com o sofrimento dela, se a gente não faz a menor ideia de como lidar com os nossos sofrimentos, de como lidar com o nosso corpo de dor? Por isso que eu falo que o maior ato de amor ao outro é cuidar de si mesmo. Porque quando você cuida de si mesmo, sabe lidar com os seus sentimentos, sabe lidar com as suas emoções e principalmente com os seus pensamentos, que são o que gera os sentimentos e as emoções, você vai interagir muito melhor com as outras pessoas, você vai ser luz para as outras pessoas, você vai ser paz para as outras pessoas. As outras pessoas vão gostar de estar perto de você, porque você vai trazer luz para a vida delas. E de quebra, você ainda vai ter uma vida muito menos sofrida, uma vida muito mais feliz. Existe ponto negativo algum nesse? Eu não sei aonde pode existir um ponto negativo nisso. Antes da gente continuar, vou beber uma aguinha aqui. Queria perguntar para vocês como é que tá aí, se vocês estão conseguindo entender, se está fazendo algum sentido. Porque provavelmente a maioria das pessoas não passaram de fato, nunca tiveram conhecimento de que existe esse tipo de coisa, sabe? A maioria das pessoas nem percebe que essas coisas existem dentro de si. O que é estar consciente? O que é estar presente? É você saber o que está acontecendo dentro de você. A consciência é a que sabe o que está acontecendo dentro de você. Se você não sabe o que está acontecendo dentro de você e você está reagindo automaticamente a tudo que acontece dentro de você, isso é estar inconsciente. Você não tem consciência do seu processo de pensamento, você não tem consciência do que está acontecendo dentro de você. Quando acontece, quando isso se manifesta, você não está presente para perceber que não é você que está se manifestando, que é esse corpo de dor ou que é um pensamento. Estar presente é você estar com a sua consciência afiada naquele momento que isso tentar se manifestar. Naquele momento que isso tentar se manifestar, você fala, opa, aqui não. Porque o corpo de dor, para agir através da gente, ele precisa que a gente se identifique com ele. Ele precisa que a gente se confunda com ele, que a gente ache que é ele. Se a gente está presente, quando ele vem, a gente está consciente de que ele está tentando se manifestar, sem essa confusão, não sei quem sou eu, não sei quem sou ele, sem que a gente se identifique com o corpo de dor, ele não tem poder sobre a gente. Ele só tem poder enquanto a gente acreditar que ele é a gente. E a gente precisa despertar essa dimensão da consciência. Porque uma vez que a gente desperte essa dimensão da consciência dentro da gente, a gente é capaz cada vez mais de separar o que é a gente e o que não é. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Porque isso tem me poupado muitos problemas na minha vida. Muitos problemas na minha vida. Porque às vezes ele quer vir. E ele vem. A agonia, pum!
instala no corpo por causa dos pressupostos mentais, como eu falei lá no início da aula. Os pressupostos mentais são os pensamentos que a gente nem pensa, de tão enraizado que está dentro da gente, a gente nem pensa. Então, eles se manifestam já como emoção. E se você estiver presente, você vai estar consciente dessa emoção quando ela vier. E você fala, opa, é o corpo de dor. Você vai identificar, na hora que você identifica, ele perde a força. Na hora. Demora um tempo para... Porque isso gera uma energia, isso gera uma química. Isso precisa ir se dissipando. Mas naquele momento, se você tiver consciência de que é ele e não você, você pode escolher ser você e não ele. E aí ele simplesmente não pode mais mexer com você. E eu queria trazer a parte da energia. Vai soar um pouco esotérico o que eu vou falar aqui, mas é uma parada muito profunda e que a gente precisa se atentar muito a isso, que é a questão da energia mesmo que é gerada quando a gente está com um corpo de dor muito forte e o caramba. Eu, como era uma pessoa muito cética, minha vida inteira eu fui uma pessoa muito cética, eu era ateu. Quando as pessoas falavam desses negócios de energia, eu achava que era bobeira. Eu achava que era bobeira. Essas coisas de energia positiva, energia negativa. E mesmo depois de eu ter, de certa forma, despertado, eu ainda ficava meio assim, com esse negócio de energia. Até que eu comecei a sentir isso de fato. Porque quando a gente está preso na mente, quando a gente está preso no mundo conceitual, a gente não está presente para nada do que está acontecendo, das manifestações dessas coisas. E isso tudo passa despercebido. Mas, por exemplo, às vezes eu estou perto de pessoas e vem uma agonia sem explicação, não está acontecendo nada, eu só estou perto daquela pessoa. Começa a vir uma agonia dentro de mim. E eu comecei a perceber, cara, que agonia é essa que vem dentro de mim do nada? Não está acontecendo nada, sabe? Eu me afastava da pessoa, eu ficava em paz. Ou então eu estava num ambiente, não acontecendo nada, eu estava ali, ninguém falando nada, nada acontecendo, e eu agoniado, um sentimento estranho dentro de mim. Eu falava, cara, o que é isso? Eu estava presente, prestando atenção naquilo, eu saía do ambiente, e aí aquilo passava, e eu comecei a perceber que toda vez que eu me aproximava de uma pessoa que tinha um corpo de dor muito denso, muito forte, essa energia se manifestava, da outra pessoa se manifestava em mim. Porque tudo é energia. A gente pega o celular hoje, a gente não vê a comunicação, o Wi-Fi das coisas, sabe? A gente não percebe essas energias que estão passando para cá e para lá, sabe? O que cria as mutações no DNA é a energia que sai do Sol, sabe? Que bate aqui a gente não percebe as energias estão no mundo não manifesto. A gente não enxerga, a gente não encosta, sabe? Eu achava que isso era loucura, que era coisa esotérica, de gente que ficava com incenso para lá e para cá. Até que eu comecei a sentir de fato isso. Quando você está presente, quando você está consciente, as coisas acontecem, você percebe. Por exemplo, é aquilo que eu estava falando da criança que acaba absorvendo esse corpo de dor dos pais. Se os pais são pessoas que têm um corpo de dor muito pesado, essa energia acaba contaminando a criança. E ela não entende por que ela está sentindo aquela agonia tão forte dentro dela. E ela reage àquela agonia. Ela reage, ela fica inquieta, ela começa a fazer bagunça, ela começa a te responder, ela vira uma criança brigona, porque ela não consegue entender, ela não sabe lidar com aquela agonia. Que nem é ela que está despertando. Sabe, isso eu tenho percebido recentemente isso. Sabe, isso, se a gente tiver atento para isso, se a gente tiver atento para o que a gente sente, se a gente tiver consciência do que a gente sente, a gente consegue perceber
o nosso próprio estado interior mudando quando a gente se aproxima dessas pessoas. É assim que a gente sente a energia da pessoa. Quantas vezes a gente já falou, pô, cara, não fui com essa pessoa, pô, o santo não bateu. É porque não foi consciente isso. Mas a gente sentiu essa energia. A gente sentiu, a gente só não racionalizou, a gente não entendeu o que estava acontecendo ali. Sabe? Eu achava, eu falava, cara, eu tenho um radar para safado. Eu olho para as pessoas, eu já sei que é safado, que a pessoa vai querer me passar a perna. Sabe? Aí todo mundo, os amigos meus falavam, não, esse cara é gente boa, ele é tão legal, pô, ele é um cara maneiro. Sabe? Ele trata a gente tão bem. Eu falei, cara, esse cara aí tem algum bagulho, não bate com o cara. O cara não fez nada contra mim, mas tem alguma parada que. Sacou? Eu olho pra ele, eu sei que ele vai me passar a perna. Eu achava que eu tinha faro pra safado. Eu não entendia. Sabe? Todas essas pessoas que as pessoas achavam que era legal e que eu falava, esse cara aí vai fazer alguma sacanagem com a gente. O cara aí fazia. Ele. Não quero rotular as pessoas por causa do que elas fazem, mas se a gente fosse falar, o cara é safado, sim, toda vez que eu achava que a pessoa era um safado, o cara era safado mesmo, sabe? Hoje eu entendo que era essa percepção, sabe, do que aquela pessoa estava emanando. Isso é muito importante, isso é muito importante. Parece bobeira, mas isso é muito importante. As pessoas que têm um corpo de dor muito denso, elas afastam as pessoas que são mais felizes, sabe? É um outro tipo de energia. E o corpo de dor, ele começa a vibrar junto dessas outras energias ruins. Por exemplo, eu não entendia por que tipo assim... tinham pessoas que eram muito brigonas, sabe? Se irritavam fácil. E, cara, parecia que na vida dessas pessoas acontecia muito mais situações para despertar isso. Sabe? Eu conheci um cara que era brigão, que ele é brigão, a vida dele é dar porrada nos outros. E, tipo assim, as pessoas param na rua, começam a encarar ele. O que foi? O que tá acontecendo? Que não sei o quê. As pessoas começam a parar e arrumar confusão com ele, do nada. Eu fiquei pensando, cara, por que toda hora isso acontece com o cara? Isso nunca acontece comigo. As pessoas não param na rua pra me ameaçar, pra arrumar confusão comigo. Ninguém nunca parou e perguntou, o que tu tá me olhando? O que foi? Eu nunca entendia. Hoje eu entendo. Porque o teu corpo de dor, só de você estar perto, o corpo de dor da outra pessoa também começa a querer entrar em sintonia com o teu. Ele percebe que tem uma oportunidade de conflito ali, ele percebe que tem uma oportunidade de criar sofrimento e ele vai criar. Isso é inconsciente. Se a gente não tiver presente porque a gente está sentindo, a gente vai deixar isso controlar a gente. A gente vai deixar o corpo de dor tomar conta da gente. E a gente vai criar conflito em tudo quanto é lugar, vai criar sofrimento em tudo quanto é lugar. E a gente não quer isso. A gente não quer criar sofrimento na nossa casa. A gente não quer criar sofrimento pra gente. A gente não quer criar sofrimento pros nossos filhos. A gente não quer criar sofrimento pra nossa família. A gente não quer criar sofrimento no nosso relacionamento com nossa esposa, com o nosso marido, cara. A gente não quer. A gente precisa estar presente, tá consciente do que está acontecendo dentro da gente. Essa é a única saída. E deixa eu ver que eu tinha separado umas imagens aqui. Eu até me empolguei, não sei nem. Deixa eu trazer aqui algumas imagens. Não, acho que sumiu as outras imagens que eu tinha preparado pra gente aqui. Mas enfim, como que a gente vai se libertar então desse corpo de dor? A gente já entendeu o que ele é, já entendeu como ele se forma. Entendendo como ele se forma, a gente já pode entender como parar de alimentar ele para ele ir crescendo. É só a gente parar de contar a historinha. É aquela questão. Acontece X. A gente não enxerga. Presta atenção, escreve isso
na testa, escreve isso em qualquer lugar. Bota na parede para quando você acordar, você sempre lembrar disso. A gente não enxerga o mundo com os nossos sentidos. A gente enxerga o mundo com a nossa mente. Tudo que a gente vê, enquanto a gente está inconsciente, passa por esse filtro da mente. A gente interpreta e a gente lida com o que a gente interpretou, não com o que a coisa é. Por exemplo, a coisa era X. A gente filtrou, interpretou Y. Pode vir quem for e falar que é X. A gente não consegue ver o X, porque a gente está vendo só através da lente da mente, da lente do passado, dos nossos condicionamentos. A gente está julgando. Então a gente vê uma coisa completamente diferente. E a gente para de lidar com o que é. A gente lida com o que a gente pensa que é. É por isso que a gente faz tudo distorcido. Por exemplo, o cara me cortou. Filha da mãe, que não sei o que, por que ele acha que é, que não sei o que. Aí você conta toda uma história. Mas às vezes aquela pessoa estava passando mal, estava levando a mãe para o hospital, ele não está nem aí para você mesmo. Ele nem sabe quem é você. Você querer se colocar na história, por que ele fez isso comigo, que não sei o que, ele não fez nada com você. Às vezes ele estava atrasado, é qualquer coisa. Sabe, isso diz respeito a ele, não diz respeito a você. Só que aí você olhou aquela situação, contou uma história, misturou com um monte de drama emocional seu, e aí do X, agora você está enxergando o Y. E você não lida mais com o X, que é o fato, a situação. Você lida com a sua interpretação do fato. E você vai acumulando esses dramas emocionais a partir dessa percepção do fato, e aí você vai criando esse corpo de dor. Você vai criando esse corpo de dor que está cada vez mais denso, cada vez mais querendo acordar, cada vez mais querendo sofrimento. Por que a gente gosta tanto de ver filme de ação, que um mata o outro, um bate no outro? Porque aquilo ali é alimento para o nosso corpo de dor. Por que a gente gosta de ver o policial matou o bandido? A gente comemora. Porque esse alimento para o nosso corpo de dor. A gente gosta disso, vai ver o UFC, os caras tomando porrada, com a cara pingando sangue, isso alimenta o nosso corpo de dor. A gente gosta de ver esse sofrimento. A gente vê Big Brother, as pessoas sofrendo lá dentro, chorando, passando por isso. Por quê? Porque a gente alimenta o nosso corpo de dor com isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Se a gente trouxer a consciência para esses pontos na nossa vida, a gente pode melhorar o que a gente consome intelectualmente, música, sabe? Mas eu gosto muito de ver isso. Se você entender o porquê que você gosta de ver as coisas, vai chegar um momento que você não vai mais gostar de ver. Porque você vai entender que não é você que gosta, é o seu corpo de dor que gosta, é o teu falso eu que gosta, esse ego precisa gostar daquilo para ter uma sensação de si. Então, a gente precisa de 3 coisas para se libertar do falso eu, do corpo de dor. A gente precisa identificar o corpo de dor, saber que ele é uma parte do ego, sabe? Sem o ego ele não existe, porque ele se baseia nas histórias que o ego conta. A gente tem que aprender a identificar o corpo de dor quando ele estiver acontecendo na gente e quando ele estiver acontecendo no outro, para a gente não deixar o nosso acordar e ser uma presença para o corpo de dor do outro. A gente precisa de consciência e a gente precisa de presença. Para identificar o corpo de dor, você precisa de consciência. Você precisa criar consciência de tudo que acontece dentro de você. Mas, se você não tiver presente no momento em que o corpo de dor quiser se manifestar, você não vai ter consciência de que ele está querendo se manifestar. Então você não vai conseguir cortar esse fluxo no início. O corpo de dor precisa que a gente se identifique com ele, para ele criar sofrimento.
Ele depende de que a gente acredite que é a gente. E aí ele toma o controle da gente e a gente age sem pensar, como se fosse ele. Ele toma o controle. Depois que a gente fizer a cagada, que a gente vai saber o que a gente fez. Então a gente precisa primeiro identificar ele. Como é que a gente identifica? Volta essa aula toda, assiste mais uma vez e começa a entender, a notar o que caracteriza ele. Como é que ele acontece. Você vai se percebendo, autoobservação. Se observa, presta atenção no que está acontecendo em você. Pô, eu tô com um sentimento de raiva. Pô, eu tô com um sentimento de agonia. Percebe, entende o que está acontecendo dentro de você. Você percebendo, identificando ele, você vai criar consciência. Quando você cria consciência, agora você está consciente do que acontece dentro de você, do que você pensa, você está consciente de como esse pensamento está afetando sua emoção, você está consciente de que o pensamento está contando uma história que não é verdade, então você não vai se deixar levar por essa história, você entende que aquela emoção está tentando tomar conta de você, que você não é emoção, então você não vai se deixar levar. Mas como que você vai evitar que isso aconteça na hora que isso vai acontecer? Com a presença. As três coisas. Identificar, ter consciência e a presença. A presença, a gente tem que trabalhar a presença sempre. A presença é o ato de estar consciente. É você estar ali de fato, presente para tudo que está acontecendo. Se você está parado e você está viajando na cabeça, vai acontecer um monte de coisa na tua frente que tu não vai perceber. Sabe? Jesus falava, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque está sempre viajando na cabeça, cara. Está tudo acontecendo e a gente não está prestando atenção em nada. Nada do que está acontecendo a gente está sabendo. Quando a gente vê, a gente fala, caraca, como é que isso vai parar aqui? Onde é que eu deixei minhas coisas? Porque a gente não está presente. Estar presente é isso. Se você não está presente para o que acontece fora, é a mesma coisa você não estar presente para o que acontece dentro. As coisas acontecem e você não está tendo consciência do que está acontecendo dentro de você. E você está reagindo no automático. Estar presente é manter constante essa consciência sobre tudo que está acontecendo dentro da gente, tudo que está acontecendo do lado de fora. Ah, é muito difícil, eu não consigo, eu tenho TDAH. Para de contar história, eu também achava que eu tinha. Eu tomava Ritalina, tomava um monte de coisa, tomava Concerta, tomava um monte de coisa, nada disso adiantou. Eu tomava muito de depressivo, tomava ansiolítico, nada disso adiantou. A única coisa que adiantou na minha vida, que me deu atenção plena, que me deu paz de espírito, sabe, os pensamentos foram cessando, sabe, calma, ansiedade foi acabando, foi entender isso. Estar presente e atento para tudo que acontecia dentro de mim, tanto emocional quanto na mente. E aí, rapaziada, tá fazendo algum sentido para vocês aí? Isso que eu tô falando? Tá fazendo sentido pra gente entender esse corpo de dor, essa energia, esse tipo de entidade que controla a gente? Alguém já passou por isso, alguém já viu outra pessoa perdendo o controle e agindo a partir desse corpo de dor tão... Porque a gente entender isso na gente livra a gente de tanto sofrimento, cara. Livra a gente de tanto sofrimento. A gente não quer fazer essas coisas. Quando a gente está com um corpo de dor latente, ativo, a gente faz é nesse momento que a gente faz as coisas que a gente se arrepende. É nesse momento em que a gente faz tudo que a gente se arrepende e depois a gente fica sofrendo a culpa de ter feito aquelas coisas. Pô, onde é que eu tava? Pô, eu não era eu naquele momento fazendo essas coisas. Ó, Exposito 03 disse que tá assim, que tá fazendo sentido. Rapaziada, ficou alguma dúvida com relação a isso? Quer que eu explique mais algum ponto de novo? Alguma coisa que ficou meio difícil de entender? Porque, vamos lá, a gente falou dos 3 principais pontos do corpo de dor. O que é o corpo de dor? A gente viu o corpo de dor nos outros e a gente viu como se libertar do corpo de dor.
E o que é o corpo de dor? A gente viu como ele se forma, a gente viu como ele se manifesta e a gente viu que existe o corpo de dor individual e existe o corpo de dor coletivo. No corpo de dor, nos outros, a gente viu que ele pode, como lidar com ele na questão do teu parceiro, do teu marido, da tua esposa, com as crianças, com os teus filhos. A gente viu como perceber essa energia do corpo de dor nos outros e até na gente mesmo, como que isso é uma energia densa que permeia para muito além do que a gente é capaz de perceber com os nossos sentidos normais. E a gente viu como se libertar do corpo de dor, do que a gente precisa, que é identificar, ter consciência e estar presente para quando ele aparecer. Eu acho que deu para ter uma noção bacana. Eu perguntei lá nos stories se vocês se interessam por ter tudo documentadinho, bonitinho, essas lives da série Conhecer-se, cada live com um material de estudo mais aprofundado, com algumas coisas assim. E 2 reuniões eu estava pensando, de repente, no Zoom, pra gente debater e tirar as dúvidas que ficaram. Então, se vocês quiserem dar uma votadinha lá, a gente vai ficar mais afinado com essa questão. No mais, rapaziada, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o corpo de dor. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu aconselho o livro O Poder do Agora e o livro O Despertar de uma Nova Consciência. Estava aqui. Cadê? Esses 2 livros aqui. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, e Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Está ao contrário aí, mas é isso. Esses livros trazem muito esse tipo de... A Rosângela, minha mãezona, falou que está muito esclarecedora. Então é isso, rapaziada. Agradeço demais quem ficou aqui até o final. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até quarta que vem. Quarta que vem é a última aula. Eu vou estar falando sobre essência e iluminação. E eu vou estar falando de fato da parte de espiritualidade dessa questão. Não vai ser tão esotérico, aquela coisa, porque é mais direto, é mais simples do que parece, sabe? É só você encontrar o que existe de divino dentro de você. É a sua consciência, você perceber que essa voz na cabeça não é o que você é. Isso é você encontrar o que existe de divino dentro de você. Então é isso, rapaziada. Boa noite para todo mundo, um beijo no coração e fica todo mundo com Deus. Até a quarta que vem. Tamo junto.